O mundo avança na direção de veículos elétricos, mais modernos, econômicos e que não poluem. Mas o Brasil está em marcha lenta. Especialistas alertam que o uso da tecnologia é um caminho sem volta e afirmam que o país precisa acelerar, porque a pressão externa vai crescer. É o que você vai ver hoje na quarta reportagem da série sobre carros elétricos. O futuro sobre rodas. Até 2040, os carros elétricos devem responder por mais da metade dos novos veículos do mundo. Mas o Brasil está em marcha lenta. A durabilidade dos veículos é quase o dobro. A economia de consumo de combustível, a não emissão de gases poluentes, a diminuição do custo de manutenção, a não emissão de ruídos. Apesar de todas as vantagens dessa tendência mundial, o Brasil ainda está em marcha lenta. De uma frota de 52 milhões de automóveis, menos de 4 mil são elétricos ou híbridos. No ano passado, foram licenciados menos de 1.100 carros elétricos no país. Preços altos e impostos são os principais obstáculos. O elétrico mais barato custa R$ 160 mil. Entre os híbridos, cerca de 125 mil. O que falta é que esse tipo de tecnologia tenha uma pesquisa um pouco mais intensa e que a gente consiga baratear os custos de produção desse tipo de equipamento. Em outros países, o subsídio e incentivo dos governos locais e que você realmente opte, ao invés de ter um veículo a combustão, um veículo elétrico. Vai caminhar para isso. Nós estamos vivendo aí talvez no momento uma crise econômica. É muito difícil você trocar toda a arrecadação de impostos de um tanque a R$200 por um que anda a mesma coisa com 25. Então, né, e todo investimento que foi feito hoje no pré-sal, você ainda não pagar, tá? Mas tecnologicamente, ambientalmente e socialmente, sustentavelmente, é o caminho sem volta. Hoje, os veículos elétricos têm isenção de IPVA em 7 estados e a alíquota do imposto diferenciada em outros 3. Desde 2015, o imposto de importação caiu de 35% para 0% para os totalmente elétricos. Nos híbridos, esse imposto varia de 4% a 7%, dependendo da eficiência do carro. A grande discussão é a redução do imposto de produtos industrializados. Hoje o IPI representa 25% do valor do veículo, enquanto nos flex é de 7,5%. Equiparação ou equilíbrio da cobrança de IPI sobre os veículos híbridos elétricos, tá? Os veículos elétricos e híbridos vão cair bastante o preço, onde nós conseguiremos atingir uma parte da sociedade de consumo. Para quem já pode comprar um carro que usa energia elétrica, a pequena oferta de pontos de recarga faz alguns consumidores pisarem no freio. No país todo, são 100 carregadores. Uma outra preocupação para muitas pessoas é com o destino das baterias, mas o especialista garante que isso não é um problema. Todo o processo industrial, como a fabricação de bateria, ele vai emitir CO2. Mas se você fizer uso dessa bateria várias vezes, no carro, em casa, e depois dessa vida ainda reciclar e voltar para o ciclo, você, na verdade, diminui também as emissões de CO2. E o Brasil tem um diferencial, o etanol. Ainda não é o momento, mas a gente talvez resgate isso talvez com o híbrido flex, trazendo o etanol junto, porque tem esse ganho do sequestro do carbono na plantação. E é uma questão aí de tempo, mas é um domínio que tem que ser adquirido. A largada já foi dada. O Brasil é um país aberto, então a pressão externa vai ser muito grande para que o Brasil mude o seu modal de transporte. Isso precisa acontecer. Se você não fizer isso, você vai ficar totalmente dependente de produto e tecnologia. Então, só a pesquisa, só o desenvolvimento, só a educação e investimento em muito apoio de política pública vai fazer a gente se tornar independente e diferencial nessa tecnologia de veículos híbridos elétricos com eficiência energética. Na reportagem de amanhã, você vai ver a evolução do uso dos carros elétricos nos Estados Unidos e na Europa. Alguns países europeus já marcaram até uma data para acabar com a fabricação de carros convencionais movidos a gasolina e a diesel.
E na contramão de tudo isso, a Câmara dos Vereadores de São Paulo fez uma audiência pública hoje para discutir um projeto de lei que quer prorrogar o uso de ônibus a diesel por mais 20 anos na capital. O Greenpeace e outras entidades protestaram. Estátuas e monumentos da cidade amanheceram com máscaras contra a proposta que pode aumentar a poluição. Um estudo divulgado esta semana pelo Instituto Saúde e Sustentabilidade mostra que ficar 2 horas no trânsito da capital paulista corresponde a fumar um cigarro. O levantamento mostrou ainda que, em 2015, os poluentes causaram mais de 11 mil mortes precoces no estado.